Olá, pessoal. Por enquanto aqui ainda é boa tarde, não sei que horas vocês vão assistir. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem por aí. Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, que é aquilo que nós combinamos, aulas curtas até finalizar o restante desse semestre, porque falta pouquíssimo, né? E nós demos a maioria das aulas na forma síncrona, então tem esse saldo aí, e a maioria da turma decidiu que prefere as aulas gravadas, pequenas aulas, né? Fica mais fácil. Então, pessoal, nós estamos vendo ainda aí o contrato de venda, tá certo? Ainda não finalizamos, vamos finalizar já já. Dentro do contrato de venda, nós temos aí algumas cláusulas que podem ser inseridas ou não. Então, dentro do contrato de venda, você pode colocar, inserir, logicamente de acordo com a vontade de todas as partes envolvidas, você pode inserir o direito de preferência, ou pré-empção, ou prelação. O que significa esse direito aí, pessoal? Esse direito aí é o que assegura ao vendedor que está vendendo aquele bem o direito de comprá-lo de volta caso o atual dono resolva vendê-lo futuramente. Então, assim, eu tenho um bem, certo? E vou vender para você e colocar cláusula de preferência lá dentro desse contrato de compra e venda. Aí você que comprou o bem de mim, daqui a um ano resolve vender novamente esse bem. Aí você tem que oferecer primeiro a mim. Eu que lhe vendi vou ter o direito de preferência caso você resolva vendê-lo também. Resumidamente, o direito de preferência ou pré-empção ou prelação é isso aí, tá? Então, bem simples, né? Eu te vendo um bem, você depois resolve vendê-lo e quando for vendê-lo tem que oferecer primeiro a mim, que te vendi inicialmente lá no passado. Se eu não quiser, você vende para outra pessoa. Se eu quiser, mesmo que outra pessoa também queira, aí eu tenho o direito de preferência. E aí o preço, qual é? Se a pessoa pagar mais, aí tem que haver uma certa negociação, porque eu, para exercer o meu direito de preferência, eu tenho que pagar o preço que o mercado está pagando, né? Então tem que ter aí um certo acordo aí, porque eu não, se não é cabível, por exemplo, que eu coloque, o vendedor coloque para mim, que quer exercer o direito de preferência, um valor absurdo, né? Aí isso aí pode dar cabimento a ações judiciais também. Então tem que usar aí a boa-fé objetiva. Se alguém desconfiar que está havendo má fé, pode judicializar. Então, pessoal, está aí na apostila. Ó, assegura ao vendedor originário, ou seja, o primeiro proprietário, primeiro entre aspas, né, o direito de uma futura compra. Né? Então, toda vida que a pessoa que comprou o bem de mim quiser vender ou dar em pagamento, ou seja, se desfazer desse bem, tem que primeiro me oferecer para saber se eu quero pagar. Agora, olha aí o que tem aí, ó, nas mesmas condições de preço. Então, o direito de preferência não pode, dentro desse direito, caber uma negociação, uma elevação do preço, por exemplo, para torná-la inviável, para explorar ou para desequilibrar essa venda, certo? E se houver e não houver acordo, aí vira ação judicial, aí vocês já sabem, né? Então, a preempção ou preferência impõe ao comprador, o que comprou de mim o bem, a obrigação de me oferecer de volta, que é a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, certo? Para ele dizer se quer ou não. Tem um prazo para que esse direito, essa cláusula de preferência possa ser exercida ou é para sempre? No dia que ele quiser vender daqui a 10 anos, ele tem que oferecer a quem o direito de preferência a quem lhe vendeu ou tem um prazo máximo? Tem um prazo máximo, certo, pessoal? O prazo máximo estipulável, conforme o Código Civil, está aí nos artigos, está aí na apostila e está lá no Código Civil. Quem quiser checar pode confirmar é que se o bem for imóvel, aliás, móvel, o prazo máximo é de 180 dias, é o máximo. Você pode estipular por no máximo 180 dias a validade desse direito de preempção. Se
Se a pessoa for vender de volta o bem depois e for móvel depois de 180 dias, que é o máximo, não é o mínimo. Aí já venceu esse direito essa obrigação de oferecer primeiramente ao antigo dono. Acabou essa obrigação. Bem móvel, prazo máximo de 180 dias. Bem imóvel, prazo máximo de 2 anos. Eu comprei do José e daqui a 3 anos eu vou vender. Eu tenho que oferecer ao José primeiro? Não, porque é passado 3 anos. E o máximo possível pode ser menos, mas o máximo para bem imóvel é de 2 anos. Aí eu ofereço para a pessoa. A pessoa não quer, eu vendo para qualquer um. A pessoa quer, eu tenho que vender para ela pelo preço normal que a venda se efetuaria a qualquer pessoa. Esses prazos aí que eu estou falando, pessoal, são os prazos máximos. E se não tiver prazo estipulado dentro desses limites máximos, qual será o prazo se não for estipulado? Esqueceram de botar? Aí a lei diz também, isso está na apostila de vocês aí, minha garganta está ruim. Aí diz aí, se não for estipulado, o máximo para o bem imóvel será o quê? Será de 3 dias e de 60 dias para o imóvel, se não tiverem sido estipulado. Se tiver sido estipulado em contrato, o máximo é de 180 dias para o móvel e 2 anos para o imóvel. Dentro desse intervalo aí, podem ser estipulados prazos respeitando esse máximo que eu falei. Isso tudo que eu estou falando está aí na apostila, tá certo? Vocês podem ler depois se quiserem, que tudo está aí na apostila, ok? E se eu for vender, eu comprei um bem do José, e dentro da compra e venda foi estipulado que esse direito de preferência, que se algum dia eu for vender, eu tenho que oferecer ao José, primeiramente, antes de oferecer a outra pessoa. Isso para dar o direito de preferência ao José. Se o José descobre que eu vendi para outra pessoa sem dar o direito a ele, aí eu posso ser condenado a pagar uma indenização ao José, porque não respeitei o direito dele, certo? Então, se eu não vendi, mas o José está sabendo que eu estou querendo vender e não estou querendo dar o direito de preferência a ele, que foi colocado em contrato, o que o José pode fazer? Pode avisar, pode me avisar, dizendo, por escrito, né? Olha, eu estou sabendo que você quer vender. Não se esqueça que se você for vender, nós colocamos no nosso contrato e ainda está dentro do prazo que eu tenho um direito de preferência. Então, me ofereça primeiro porque eu acho que eu vou querer. Aí está intimado já que o José quer comprar de volta o bem. Aí, nesse caso, se não for respeitado isso, vai gerar a possibilidade de ação judicial pedindo perdas e danos, uma indenização. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Basicamente é isso aí. Tem mais aqui um detalhe importante, ó. Artigo 520 do Código Civil. O direito de preferência, ou preempção, ou prelação, ele não se transfere a ninguém. Ninguém. Nem por morte aos herdeiros, nem por nenhuma outra opção. É um direito personalíssimo. Só o vendedor é que tem esse direito aí. O vendedor originário, né? Tem o direito de exercer o direito a preferência, certo? Ele não se transmite esse direito aí para ninguém. Ok? Vamos aí para venda com reserva de domínio. Estamos falando ainda aí de venda. Olha aí o que é. Cláusula especial de compra e venda que assegura ao vendedor a reserva de domínio, ou seja, de propriedade sobre a coisa vendida, até que o comprador pague o valor total. Então, eu estou vendendo um bem a você. E esse pagamento, ele não foi integralizado ainda. Ou porque as parcelas, por exemplo, não foram todas quitadas. Aí eu não passo a titularidade do bem para você, enquanto isso não for tudo pago, quitado, né? Então, isso é a venda com reserva de domínio.
Aí qual é a consequência, qual é a possibilidade dentro disso? Eu entrego o bem a você. Você fica com a posse do bem, você pode usar o bem, mas você não é o dono, você é só posseiro, você tem só a posse. A titularidade ainda é minha. Eu só transfiro a titularidade para você quando você quitar o valor total desse bem aí, tá certo? Enquanto isso, você tem só a posse. Você não é o dono. É o que tem aí na apostila, ó, tá aí sublinhado para vocês, ó. O comprador, mesmo antes de quitar a dívida, fica na posse. Eu estou comprando, eu tenho a posse. Mas a propriedade do bem ainda não é minha. A propriedade só vai ser me transferida quando eu quitar o bem. Como eu estou na posse do bem já, embora não seja ainda o titular do bem, o que acontece? Qual é a consequência disso? Eu posso usá-lo, mas também, ó, olha na apostila, ó, responde pelos riscos da coisa. Então, eu não sou proprietário ainda, porque só vou ser proprietário quando eu quitar. Mas eu já tenho o bem comigo. Se eu causar um prejuízo, uma deterioração desse bem, eu sou responsável por isso. Eu tenho que repor, recompor de alguma forma, da melhor forma possível. É deteriorar, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, muitas pessoas já ouvi muito isso falando de estiorar. Não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi, né? Lógico que não foi aqui, nem será, né? Mas alguém aí pode ter ouvido já as pessoas usando esse termo. Não, se destiorou, o bem se destiorou. Não existe isso, né, pessoal? Certo? Aí, uma vez quitado, ó, a transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Né? Simples isso aí, né? Agora o detalhe, não se aplica a imóveis, somente a móveis, certo? Então, imóveis, não. Imóveis não tem essa possibilidade pela própria lei, tá? Que mais? Tem que ser expresso, previsto por escrito, né? Porque é um contrato que tem até essa reserva de domínio. Como é que você prova isso se ela for verbal? Difícil, né? Então, pela lógica, tem que ser escrito e mais, registrado em cartório, né? Do domicílio do comprador, segundo o Código Civil. Além do bem somente poder ser móvel, os imóveis não se prestam a esse tipo de venda com reserva de domínio. É imprescindível também que o bem seja 100% determinado, né? Ele não pode, ele é, portanto, chamado de quê? De infungível. Não é infundível não, hein, pessoal? É infungível mesmo. O que é um bem infungível? É aquele que não pode ser trocado por outro. É aquele e ponto final. Então, bens fungíveis, aqueles que podem ser trocados por outros sem problema, não servem para se inserir no contexto das cláusulas de venda de bem móvel com reserva de domínio. Então, aí tem que ser, por exemplo, uma bicicleta, que tem lá o número de produção, o número de série dela, um veículo com todas as suas características específicas. Agora, uma saca de arroz não serve. Por quê? Porque uma saca de arroz ela pode ser trocada, ela é fungível, ela pode ser trocada por outra saca de arroz. Então, somente bens móveis e infungíveis, certo? E se a pessoa está com a posse do bem, mas ainda não quitou esse bem e parou de pagar. Aqui, ó, em caso de inadimplemento do comprador. Inadimplemento é a falta de pagamento, né? Eu vendi o bem imóvel para o José já está com o bem na mão, já está utilizando, está pagando as prestações de acordo com o combinado, né? E está lá no contrato a reserva de domínio, que eu só vou dar a quitação e a transferência de propriedade por escrito ao comprador no dia que ele quitar e ele para de pagar. Aí ele está com o bem, mas está usando e parou de pagar.
que eu posso fazer? Cobrar as prestações judicialmente, com correção em juros, ou tentar tomar judicialmente o bem de volta, né? Mas aí vai entrar de novo o problema, se não for amigável, vai entrar para a questão judicial, aí vocês já sabem, né? Aí olha aqui, ó, para tomar o bem de volta, eu preciso primeiro constituir o comprador em mora. O que quer dizer isso, pessoal? Eu preciso primeiro mandar uma carta por escrito dizendo, olha, você está sem pagar desde a data tal, tantas prestações, ou falta o valor tal, e eu vou entrar vou lhe dar o prazo até dia tal para você quitar. Caso contrário, em seguida, eu demandarei essas prestações via judicial. É avisar. Na prática, é avisar. Ó, se você não pagar, eu vou entrar com ação judicial contra você. Resumindo, é isso aí. Certo? E aí, se ele deu esse aviso e a pessoa não pagou, e eu efetivamente entro com ação judicial para cobrar ou a devolução do bem ou o pagamento das prestações atrasadas. Aí olha aqui, ó. Caso o vendedor execute a cláusula de reserva de domínio, que é isso que eu acabei de falar, tomando de volta o bem recuperado, tomando de volta o bem e recuperando sua posse, ele terá que devolver ao comprador os valores eventualmente pagos. Né? Lógico, né, pessoal? Se ele pagou a metade e parou de pagar e eu vou devolver o bem, então eu tenho que devolver também a parte que ele já pagou, senão ele vai ficar no prejuízo total, não é isso? E se o bem tiver sido deteriorado, aí vão tentar entrar num acordo. E se não entra num acordo nenhum, aí de novo vai para a questão do Poder Judiciário, não é isso? Aí então a depreciação, ó, olha aí, ó, algum prejuízo que tenha ocorrido sobre o bem, inclusive a depreciação, tem que entrar em conta desse valor que tem que ser devolvido, né? Afinal de contas, o bem foi até utilizado já. Isso aí, então cabe aí uma negociação, certo? Retrovenda. Como o nome está dizendo aí, pessoal, a retrovenda é uma cláusula também inserida no contrato de compra e venda. Está aí em vermelho na apostila de vocês que a retrovenda só serve para bens imóveis, não serve para bem móvel. O que é que diz a cláusula de retrovenda? Diz que se eu vender um bem imóvel para você, eu posso inserir essa cláusula de retrovenda, eu posso depois, dentro de um prazo máximo, que é de 3 anos após essa venda, eu posso comprar de volta esse bem e você é obrigado a me vender. Ah, mas se eu não quiser vender de volta? Aí então você não assina o contrato com a cláusula de retrovenda. Se você assinou o contrato com cláusula de retrovenda e eu quiser pegar de volta esse bem dentro do prazo máximo de 3 anos, máximo, né? Pode ser menos. Você vai ter que me vender mesmo que não queira. Mas eu não quero isso, eu quero ficar com o bem. Mas se você assinou o contrato, você vai ter que cumprir. Caso contrário, da cabimentação judicial, a tomada do bem, a ordem judicial mandando devolver o bem, mandando receber o valor e mandando cumprir o que está no contrato, né? Então, olha aí, ó. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la. Eu vou vender, mas eu já coloquei lá no contrato de compra e venda que eu posso querer comprá-lo de volta. No prazo máximo de decadência, ou seja, é o prazo máximo, você perde o direito, de 3 anos. Aí, se eu vou comprar de volta, obviamente eu vou pagar o valor restituído, o valor recebido, restituindo o preço e reembolsando as despesas que aquela pessoa que estava com o bem teve durante o período que estava com o bem. Inclusive, as despesas que se efetuarem com a autorização do vendedor originário, certo? E para benfeitorias necessárias. O que é benfeitoria necessária? É a manutenção do bem, aquilo que não pode deixar de ser feito, caso contrário, o bem
se perde. Caso o comprador, que é o atual dono, não queira desfazer, vender de volta, né? Não queira fazer a retrovenda, não queira receber o dinheiro para devolver o bem. Ele assinou o contrato, sabia que tinha que devolver, caso o comprador, o dono anterior quisesse comprar de volta, depois ele se arrependeu e não quer mais. Aí ele não quer desfazer basicamente o negócio, né? Ele não quer receber o dinheiro de volta para devolver o bem, né? Aí ele fica botando empecilho. Aí então, o que que eu posso fazer? Judiciário de novo, efetuar o valor, pagamento do valor numa conta judicial e obrigar, por ordem judicial, ao cara a cumprir o que assinou, ou seja, devolve o bem, faz a retrovenda, recebe o valor de volta atualizado, tirado despesas que ele teve, benfeitorias necessárias, e aí o negócio volta ao proprietário anterior, certo? Então aí, pessoal, nós finalizamos aí o contrato de venda, com várias observações de cláusulas que não são obrigatórias e que são interessantes. Sendo assim, nós vamos depois finalizar o conteúdo com os contratos de colaboração. Os contratos de colaboração que são a comissão, a representação comercial, a franquia e a concessão. Faltam só esses 4 contratos aí para a gente finalizar o conteúdo do semestre todo e marcarmos a nossa prova da terceira unidade. Ok? Então, por hoje a gente finaliza essa aula aqui, para voltar na próxima terça-feira, contratos de colaboração. E eu estou à disposição de vocês pelo grupo de WhatsApp ou por e-mail, tá certo? Finalizo aqui desejando aí uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Saúde, paz, tranquilidade. As notas de vocês, a maioria muito boas, né? Quem teve algum questionamento me mandou e eu respondi, né? Espero que tenha ficado respondido satisfatoriamente, porque depois não me deram mais retorno. Teve gente que deu retorno, teve gente que não deu, eu não sei. E eu também não vou atrás, né? Se a pessoa não tem interesse, eu mandei respostas que não obtive a resposta. Então é porque considero que está tudo ok, né? Então por enquanto é isso. Vou encerrando aqui, deixando um abraço para vocês. Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.